Pessoal, então vamos dar continuidade, né, aqui na nossa aula de hoje. Vou pegar aqui. Vocês podem pegar o módulo de vocês. Nós vamos dar sequência aí falando sobre os povos fenícios, né, página 515. Então, nós estamos estudando alguns povos, algumas civilizações, né, que se deram ali, chamada aí, né, do Crescente Fértil, né, de toda a região ali do Oriente. Então, o objetivo é analisar as principais características da sociedade fenícia, especialmente a formação de um conjunto de cidades-estado, que dependem da atividade comercial na região durante a Antiguidade Ocidental. Então, quando a gente fala de cidades-estados, são cidades que elas são independentes, né, uma das outras, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para a nossa cidade, ela depende do nosso estado, que é o estado da Bahia, que depende do Brasil, que é o seu país. E essas cidades, elas eram independentes entre si, uma não mandava na outra. Então, por isso chamada aí de cidades-estados. Então, os aspectos gerais, a Fenícia, no passado, ocupava parte do atual território do Líbano, né, onde hoje é o território libanês, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Povos de origem semita ocuparam a pequena faixa costeira cercada por áreas montanhosas que serviam como defesa natural. Então, a gente vai ver na bandeira, não sei se vocês já viram, já pegaram a bandeira do Líbano, no meio da bandeira do Líbano tem uma imagem de uma árvore de cedro, né? Então, o cedro é bastante conhecido, é uma madeira de lei, a gente vai encontrar aqui que foi importante no desenvolvimento econômico do período ali daquela região e até os dias de hoje. Então, eles precisaram se virar, porque eram regiões muito montanhosas, eram regiões não boas para a agricultura. Então, eles exploraram, né, o que tinha, que eram as madeiras. Então, nesse espaço, o clima e a baixa fertilidade do solo não favoreciam a agricultura, o pouco que se plantava consistia em culturas adaptadas à região, como cereais, oliveiras e videiras. Apesar da escassa produção agrícola, os fenícios buscaram outros meios para o desenvolvimento de suas cidades. Nas montanhas era possível encontrar cobre, cedro e âmbar, resina fóssil, que foram comercializados e utilizados na construção de uma frota naval própria. Dessa forma, os fenícios deram início à sua principal atividade econômica, que era o comércio marítimo. Então, a gente tem uma região montanhosa, a gente tem uma região não muito boa para a agricultura, e percebe-se que as outras civilizações, elas se desenvolveram em torno de quê? Em torno da agricultura, né? Conseguiram fazer, né, as rotas comerciais a partir de quê? A partir da agricultura, da criação de animais e tudo mais. Os fenícios, por estarem nessas regiões não muito boas para a agricultura, eles vão desenvolver outras atividades. Então, a gente diz assim, sempre quando nós estamos diante, né, de uma dificuldade, diante de um conflito, a gente se vira para poder resolvê-lo. E o que eles tinham? Eles tinham aí grandes plantações, então eles poderiam encontrar cobre, né, encontravam o próprio cedro, né, que era uma madeira de lei, o âmbar, que é uma resina fóssil, né, que são fósseis, aí que a partir de então eles começaram a construir o quê? Embarcações. E foram através dessas embarcações que eles desenvolveram o comércio marítimo, que foi a sua principal atividade comercial e econômica. Então, a gente pode ver aqui no mapa, o Líbano, né, está aqui. Então, a gente vê que por todas essas regiões aqui, então o Mar Mediterrâneo, eles se desenvolveram aonde? No Mar Mediterrâneo. E aí, a atividade econômica se deu justamente aqui por todo o Mar Mediterrâneo, né, um comércio aqui marítimo, não é pegando aqui para outras terras. Inclusive, há eu não sei se aqui no livro vai ter, mas há algumas imagens, alguns monumentos de registros de fenícios na Espanha. Então, olha a distância, né? Onde está a Espanha? Então, porque acredita-se, né, os espanhóis fizeram essa homenagem aos fenícios por acreditar ter registro de embarcações vindo, né, oriundas desses povos fenícios. Em conjunto com o comércio realizado ao longo de todo o mar Mediterrâneo, os fenícios também praticavam ações de pirataria,
atacando e saqueando outras embarcações comerciais para depois vender os produtos saqueados. Os fenícios se tornaram grandes comerciantes de escravos durante a antiguidade. Então, observe que eles, né, começaram a desenvolver aí as grandes embarcações. Então, a gente tem uma representação aqui de embarcação mercante, né, fenícia, aquarela produzida por Albert Sabely, do século XX. Então, essas embarcações, elas serviam não somente para o comércio, como existiam também a questão de pirataria. Então, muitos fenícios eram piratas. Então, aqui a gente tem, né, nós vamos ver nos filmes de televisão e tudo mais. Então, esses povos, os piratas, o que que eles fazem? Eles invadem, né, territórios, eles brigam, lutam, né, assumindo, né, roubando, aí, conquistando territórios e também outras embarcações. Então, não só, né, os fenícios, eles utilizavam suas embarcações para o próprio comércio, como também aí como pirataria. A metalurgia era outra habilidade desenvolvida pelos fenícios. Eles eram excelentes artesãos no fabrico de armas, joias e outros objetos e utensílios em metal. Os fenícios eram politeístas e adoravam deuses ligados às forças da natureza, como sol, chuva, raios e tempestades. Muitas cidades cultivavam os mesmos deuses, porém com nomes diferentes. Um dos principais deuses era Baal, o senhor dos deuses, que em cada cidade representava uma força da natureza. Entre seus rituais, o sacrifício humano era uma das práticas utilizadas para agradar aos deuses e trazer maior fecundidade para as terras e prosperidade comercial. Então, não só as embarcações, né, que foram importantes para o comércio, e aí eles vão ter a questão da fabricação de artesanatos, né, também na questão de armamentos, de joias, de ouros e objetos, utensílios em metal, que era comercializado através dessas embarcações. E os fenícios, na sua religião, eles eram politeístas, como a gente vem sempre falando, né, que é a adoração a vários deuses, eles cultuavam vários deuses. Algumas cidades, né, possuíam deuses semelhantes ou deuses iguais, como é Baal, aí, que é o senhor dos deuses, né, o senhor de todos os outros deuses, e esses deuses, eles estavam ligados às questões da natureza, eles estavam ligados aos fenômenos da natureza, ao sol, à chuva, a raios, a tempestades. Então, eles atribuíam a cada um destes elementos um deus. E havia também entre os povos fenícios o sacrifício humano e também de animais, né, pelo Deus, pela fertilização, pela fecundidade das suas terras e pela prosperidade comercial. Nós vamos ver até os dias de hoje, né, algumas seitas demoníacas, vamos dizer assim, ou até mesmo seitas religiosas que sacrificam, né, animais, sacrificam pessoas como uma maneira de adoração, como uma maneira de veneração ao Deus deles. Aqui a gente tem duas imagens. A imagem A é um prato em ouro com cena de caça, um artefato encontrado em Ras Shaham, em Ugarit, né, datas de 1250 anos antes de Cristo e 1150 anos antes de Cristo. Aqui a gente tem uma estátua representando a divindade fenícia Baal, em bronze e ouro, e descoberta em Ur-Gurat, né? Então, o governo. Os fenícios não possuíam um poder centralizado, ou seja, não tinham um soberano que governasse todo o povo. A Fenícia estava organizada em diversas cidades e estados independentes. Então, como eu disse para vocês, então não existia ali um povo só, alguém que comandava tudo. Então, eram cidades e estados. Essas cidades e estados, cada uma possuía o seu comando, o seu direcionamento, né? Tinha, vamos dizer assim, as suas próprias ordens, como a gente vai ver na questão da religião. Algumas cidades, estados, tinham uma religião igual, adoravam a Baal, né, o deus dos deuses, outras não. Então, elas seguiam a sua vida, a sua cultura, a sua rotina, certo? Então, e aí a gente vai ver a questão da escravização, né, de escravizar pessoas. Os fenícios tinham essa cultura. Então, havia essa disputa, essa briga também de territórios, de cidades, entre cidades, com os mesmos povos.
Então, era um sistema político adotado nas cidades, era a monarquia. O rei escolhido entre os mais ricos da cidade, seu cargo era hereditário, ou seja, então se escolhia o rei e este cargo ele era hereditário, passava de pai para filho. A gente vai ver registro disso também lá, né, entre os profetas, como a gente viu nos povos hebreus, a gente vai ver isso também em outras culturas. Então, é algo que vai hereditário, que vai passando de pai para filho. Então, essa questão monárquica, né, da monarquia, né, comandado aí pelo rei. Então, o monarca, porém, não tinha poderes absolutos, ele era auxiliado por sacerdotes e por um conselho de anciãos formado por grandes proprietários e comerciantes marítimos das cidades. Por isso, dizem que os fenícios constituíram uma talassocracia, do grego thalassa, ma e kratia, poder ou governo, ou seja, o grupo social dominante em cada cidade-estado estava ligado aos indivíduos que tinham a supremacia comercial e bélica no mar. Então, ele era escolhido, né, o monarca, o rei, ele não tinha o poder de comandar, né, ele não tinha um poder absoluto, ele tinha influência dos sacerdotes, tinha influência das pessoas ricas, né? Então, os indivíduos que tinham essa supremacia, os indivíduos que possuíam as grandes embarcações, que eram os ricos, que eram os grandes comerciantes, eles interferiam nas decisões, eles interferiam aí no rei, né, no comando de toda a monarquia. As colônias e as cidades. Os fenícios desenvolveram inicialmente a navegação para estabelecer o comércio com regiões próximas como o Egito. Posteriormente aprofundaram seus conhecimentos navais e passaram a navegar por todo o Mediterrâneo, chegando à costa do Atlântico. Eles estabeleceram colônias por todo o Mediterrâneo, que serviam como entrepostos comerciais. De todas as colônias, a que mais se destacou foi Cartago, no norte da África, pois desempenhou papel de extrema importância no controle do comércio da região. Então, vamos ver o que diz aqui. Voltaremos a tratar dos fenícios quando estudarmos guerras púnicas, né, entre Roma e Cartago na unidade 8, na próxima unidade. Então, os fenícios, por possuir essas grandes navegações, essa capacidade de construir essas grandes navegações, eles vão aqui estabelecer, invadir terras, construir colônias e cidades. E essas colônias passam a ser domínio deles, né? Eles vão para outros territórios. Como eu disse para vocês lá, né, daquela imagem que tem da Espanha, acredita-se que em territórios espanhóis eles estabeleceram ali colônias, né? Eles tinham colônias ali, e em todo o mar, né, em todo o território ali mediterrâneo, serviam de expostos, né, de entrepostos aí comerciais. Então, era um lugar onde eles se alojavam, era um lugar onde eles paravam, e ali eles iam criando esses postos comerciais. Dentre as colônias mais famosas é a de Cartago, né, que está no norte da África, e quando a gente estudar um pouco lá sobre Roma, a gente vai ver mais aprofundado sobre este território. Então, as rotas comerciais fenícias, a gente tem aqui, né, vocês podem dar uma observada aí no mapa de vocês. Deixa eu pegar aqui que eu visualizo melhor. Então, vocês podem ver aí na cor verde, né, que era os territórios fenícios. Então, todos esses territórios, tá vendo? Marcado por verde aí, né? A gente tem um território fenício, né? O Gurate, Arado, Biblos, né? Foram cidades construídas por eles. Beirute, Sindon, Tiro, aí a gente vai ver Sabra, Tanandéia, Láptis, Tapso, Catargo, Útica, que foram colônias, né, destes lugares. Então, a área de comércio dos fenícios, em todo este pontilhado, a gente está vendo todo envolto aí ao mar Mediterrâneo. A gente tem as rotas no azul, as rotas de navegação, né, por onde eles passavam. Observa que chegando aí, né, até Estanho, na Inglaterra, né, onde hoje é a atual Inglaterra. Então, caminhando por grandes, né, por longínquos lugares. Aí os pontinhos são as cidades fenícias, como eu disse para vocês, Ugurat, Árodo e Biblos, né, são as principais.
As principais colônias fenícias estão nestes pontos verdes aí, Dea, Sebrata e Tapso. E o cobre, né, produtos comercializados em suas regiões e produtos. Então, o cobre, mármore, ouro, né, aqui eram o que eles produziam e encontravam nestes territórios, né, e levavam para outros territórios aí. Algumas cidades-estados destacam-se principalmente graças à sua localização litorânea e por ter o comércio como principal atividade entre elas. Estão Ugurat, Biblos, Sindon e Tiro, né? Então, são as 4 aí que se destacam. Então, Ugurat, importante ponto e centro comercial que mantinham estreitos laços comerciais com o Egito. Biblos, a antes chamada de Gubla, recebeu esse nome por comercializar rolos de papiro egípcio para a fabricação de livros, né, Biblos em grego. Ugurat e Biblos perderam a hegemonia depois da invasão dos hititas. Sindon também era ligada comercialmente ao Egito, fortaleceu-se com a invasão hitita e monopolizou durante muito tempo o comércio pelo Mediterrâneo, mas perdeu seu poder com a penetração assíria. Tiro, a mais importante cidade-estado fenícia, que acumulou grande riqueza com o comércio, teve seu apogeu entre 1000 a.C. e 800 a.C., não sofreu com a invasão de hititas e assírios, aceitou a soberania estrangeira, mas não se submeteu a ela. Então, ela aceita. Então, observe que as outras cidades, elas vão perdendo território. Não havia uma união entre elas, porque se houvesse talvez uma união entre elas, não, elas não conseguiriam ser invadidas por outros povos, né? Então, a gente vai vendo que, por exemplo, em Sidon, né, ela vai perder aí as suas forças por serem invadidas pelos hititas, e aí ela vai ser monopolizada com a penetração dos assírios. A gente vai vendo que somente Tiro é que vai permanecer aqui com o grande comércio, com uma grande riqueza, e ela não sofre com a invasão dos hititas e dos assírios. Porém, né, aí ela aceita a soberania estrangeira, né, toda ali a vinda deles, mas não se submete a estas invasões. Posteriormente, Tiro foi denominada pelos caldeus durante o Segundo Império Babilônico, pelos persas e finalmente pelas tropas macedônicas de Alexandre o Grande. Aí, posteriormente, a gente vai ter uma dominação pelos caldeus, surge novamente aqui Alexandre, né, a Pérsia, uma peça muito importante durante este período. Eu vou ver, talvez a gente marque, não sei, vou ver se eu encontro esse filme, eu assisti ainda quando eu estava na faculdade, que é chamado de Alexandre o Grande, que mostra, né, todo essas lutas e tudo, toda a dominação que ele fez nessas terras, né, nessas regiões aí durante o seu reinado. Aí aqui a gente tem... Opa, acho que eu desci demais. O alfabeto. Uma das maiores contribuições fenícias para a civilização ocidental foi a criação de um alfabeto fonético composto por 22 letras. A utilização e o aprimoramento desse alfabeto pelos gregos e romanos o tornou a base dos alfabetos ocidentais utilizados atualmente. Os fenícios foram também grandes conhecedores de astronomia, que utilizavam para se localizar quando navegavam, e da matemática essencial à atividade comercial. Então, a gente vai perceber, né, nós vamos ver aqui, inclusive nós estudamos isso em língua portuguesa, não sei se foi na introdução do livro do 6º ano, não me recordo qual. Então, a gente sabe que os fenícios, né, eles foram importantes aí na criação do alfabeto, que é o alfabeto, né, que a gente vai ter aí, né, inspiração até os dias atuais, né, para os alfabetos ocidentais que são utilizados atualmente. Então, era um alfabeto formado aí por 22 letras, então, né, Aleph, Bet, Glimel, Dalet, Ré, Uaya, Zain, Et, Tet. Tá? É tanto que a gente vai ter num dos livros bíblicos também, a gente vai ter um poema que ele é dividido
um gênero textual, poema dentro do livro da Bíblia, que ele é dividido dessa forma. E quando a gente lê, a gente não será que são pessoas? Não são pessoas, é o alfabeto fenício, né? Surgimento aqui do alfabeto fenício. Então, aí depois, posteriormente, vocês vão realizar na nossa próxima aula de segunda-feira, a gente vai realizar essas atividades, por vocês terem aí 2 trabalhos para realizar e entregar na próxima semana. Deixa eu passar rapidinho aqui. Vamos falar sobre os persas. Então, o objetivo aqui é compreender o contexto histórico social do desenvolvimento da civilização persa, analisar as características da sociedade persa e o processo de expansão militar desse povo, destacando a forma como isso provou a dominação de outras civilizações e a formação de um grande império na antiguidade. Então, vamos lá. Por volta de 1500 anos antes de Cristo, ocorreram ondas migratórias de povos hindus europeus, vindos da Ásia Central para a região do atual Irã, localizado entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. O planalto iraniano foi ocupado pelos medos e pelos persas. As tribos persas, comandadas pela dinastia Aquemênida, foram dominadas pelos reis dos medos, Ciaxares, unificando medos e persas em um poderoso império. No final do século VII a.C., o rei Ciaxares uniu-se aos caldeus, que são os neobabilônios, né, antes, para derrotar os assírios. Então, observe que esses povos, eles vão surgir ao mesmo, né, tempo, são, vamos dizer assim, a palavra tribo, né, dizem que não é boa utilizar, não é adequado utilizar as palavras tribos, mas, assim, esses grupos, eles existiram ali em um mesmo período, ou, né, entre um povo e outro, e a gente vai perceber disputas entre si, a gente vai perceber guerras entre si por questão de território, por questão de terras, e a gente vai ver aqui que os persas, né, aí eram povos, né, migratórios, e aí porque ia de um lugar para o outro, tem aquela questão nômade, ainda também muito característica dos primeiros povos, das primeiras civilizações, e aí a gente vai ver que havia uma dinastia, né, a dinastia Camênida, foi denominada pelos medos e pelos tiares, e aí unificou-se então medos e persas em um poderoso império, que no final do século VII a.C., se une aos caldeus babilônicos para derrotar os sírios. Então, assim, a gente observa, né, uma luta de povos, de brigas, né, entre povos para dominar os outros, para até mesmo escravização dos outros povos. Aqui embaixo a gente tem 2 imagens, né? Paisagens da região dos Montes Zagros, nos limites do Planalto iraniano. Provavelmente essa era a vista que a população persa tinha da parte de seu território, né? Então, observe aqui uma visão, que provavelmente era a visão aí do território. A Pérsia, localização. Então, a gente tem aqui, vocês podem pegar aí, né, no mapa de vocês. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor para mim, para enxergar. Então, a gente tem na parte laranja, né, escuro, aí o núcleo inicial da Pérsia, 2000 anos antes de Cristo. Então, a gente tem o Planalto iraniano, Persépolis e a Pérsia, extensão máxima do Império Persa de 500 anos antes de Cristo. A gente vai ter todo esse território amarelado aí. Então, com a morte de Ciaxares, e como seu filho e sucessor não possuía a mesma habilidade militar e administrativa, Ciro II, representante da dinastia Aquemênida, tomou o poder em 1559 a.C. e deu início ao Império Persa. Então, Ciro II, né, o filho de Ciaxares, né, que foi o seu sucessor, não tinha as habilidades
vamos dizer assim, militares, né, para poder administrar, e acabou sendo aí dominado pela dinastia Aquimênida por Ciro II, né, que tomou o poder. Então, aí deu-se início, então, ao Império Persa, né? Com Ciro II, não, com a unificação e, consequentemente, crescimento populacional, os persas iniciaram a conquista de novas regiões. Esse expansionismo iniciou-se com a tomada da Ásia Menor, Lídia, chegando até a Índia. Em 1539 a.C., os exércitos persas invadiram e conquistaram a Mesopotâmia. Ciro II foi muito habilidoso na relação com os povos conquistados, ao fazer acordos com as famílias mais ricas e permitir a liberdade de culto, o que proporcionava relativa estabilidade em seu domínio, em troca de pesados impostos. Depois de sua morte, em 1529 a.C., seu filho Cambises II continuou o processo de expansão e, em 1525 a.C., atacou e conquistou o Egito na decisiva Batalha de Pelusa. Então, observe que vai haver, né, após Ciro II, né, com toda a sua habilidade, ele vai fazer algumas modificações, algumas transformações. Ele começa também a tomar alguns outros territórios, a invadir outros territórios, a dominar outros lugares, e aí como, por exemplo, na Ásia Menor, que é a Lídia, chegando até a Índia, isso é por volta de 1539 a.C., conquistaram, invadiram e conquistaram também a Mesopotâmia. Ciro II, após, né, a sua morte, quem vai assumir toda a liderança é Cambises II, que continua esse processo de expansão, né, vai atacar e conquistar o Egito, que aí vai ter, né, uma batalha que é chamada a Batalha de Pelusa, que é quando eles conquistam, então, o Egito. Então, o encontro entre Cambises II e Pesamético III, no século XIX, por Geandra Guiné. Aqui a gente tem uma obra, né, desse encontro aí, e essa dominação do Egito. Então, durante o reinado de Cambises, ocorreram intensas lutas internas pelo poder, na tentativa de abafar tais levantes. Ele submeteu violentamente os povos conquistados e aumentou a centralização do poder em suas mãos. Após a morte de Cambises II, a Pérsia alcançou seu apogeu nas mãos de Dario I, né? Que continuou a política expansionista de seus antecessores. Durante o reinado de Dario I, ocorreram algumas mudanças. Então, Cambises continua, né, aí avançando com os povos persas alguns territórios. A gente vai ter, né, o apogeu aí, né, que é o destaque, né, vamos dizer assim, o ponto máximo, né, quando se diz o apogeu é a sucessão, o ponto de destaque, com Dário I, que viveu em 524 a 448 anos antes de Cristo, né? Ele vai dar continuidade a essa expansão que já tinha sido começada lá, né, por Cambises e por Ciro também, e aí ele vai fazer algumas mudanças. Então, o império foi dividido em províncias, chamadas de satrapias, governadas pelos sátrapas. Então, agora, né, primeiro a gente vê nos outros povos as cidades-estados. Então, ele vai dominar, né, ele vai fazer toda uma dominação do território e vai dividir o território por províncias. Essas províncias chamadas de satrapias, e cada satrapia ela tinha um sátrapa, né? Os sátrapas tinham relativa autonomia administrativa sobre seus territórios, mas deviam satisfações aos fiscais do Estado. Foi criado um sistema de estradas que ligavam as satrapias à sede do império. Foi introduzido o dárico, uma moeda para facilitar as tropas comerciais. Então, observe que o domínio é tão tamanho que até a própria moeda faz alusão ao nome do governante maior, né? Faz o nome, alusão ao rei aí, que era Dario I. Então, observe que há uma dominação, né? Então, assim, o comando, né? Que até na própria moeda levava-se o seu nome. Então, foi criado, introduzido aí o dárico, que era essa moeda que facilitava aí as trocas, né, o surgimento do dinheiro, vamos dizer assim,
fazendo a troca comercial. Então, a gente vê aqui no mapa, né, do Império Persa. Então, o núcleo verde, o núcleo originário está aqui no território verde escuro, como a gente viu no mapa anterior, que foi a Pérsia, né, Persépolis e Passagada, e daí começam-se as outras invasões, as outras conquistas do território. Então, no verde claro, a gente tem a conquista de Ciro II, né? Então, Ciro, ele vai comandar, né, invadir aí a Mircânia, a Média, a Síria, a Assíria, a própria Síria, a Armênia, a Capadócia, a Sicília, a Cilícia, a Frígia, a Mícia. Então, todo esse território verde claro, ele foi dominado por Ciro II. Depois, no verde mais escuro, a gente tem as conquistas de Cambises II, filho de Ciro, e depois as conquistas de Dário aqui, que está na Macedônia, e na Lídia e na Lícia, né, que está no roxo ali. Então, a gente tem as linhas, né, no limite das satrapias. Então, essas linhas eram as divisões das províncias, né, a gente pode ver aí. No laranja, a gente tem as expansões, por onde se deu, né, todo o espalhamento desses povos. E nesta linha mais verde, a gente tem a estrada real, por onde se fazia o comércio aí, né, por onde passava-se, vamos dizer assim, era que ligava o império até as satrapias. Então, Dario I empreendeu uma grande guerra contra os gregos, chegou a tomar o estreito de Bósforo e Dardanelos, numa região onde situava-se várias colônias gregas. Em 1490 a.C., quando tentou invadir a Grécia, foi derrotado pelas cidades-estados gregas na Batalha de Maratona. Xerxes I, filho de Dário I, continuou o legado do pai e voltou-se contra a Grécia. Mas depois de sucessivas derrotas, foi definitivamente expulso dos domínios gregos após as batalhas de Salamina e Plateia, em 480 a 479 a.C., respectivamente. Essas guerras ficaram conhecidas como guerras médicas, porque os gregos referiam-se aos persas como medos. Então, aqui a gente tem, né, a derrota de Dario I, depois, né, a sua morte, vai ser comandado por Xerxes I, que era o filho de Dario I. Ele dá continuidade ao legado do pai, volta-se contra a Grécia, mas as sucessivas derrotas, né, ele vai ser derrotado várias vezes e ele é expulso dos domínios dos gregos, né, após a batalha aí de Salamina e Plateia. Então, a partir de então, os persas foram forçados a reconhecer o poder dos gregos sobre o mar Egeu e a Ásia Menor. Por algum tempo conseguiram recuperar o controle sobre a região, aproveitando-se das disputas entre as cidades gregas durante a guerra de Peloposo, mas em 330 a.C., com o assassinato de Dario III, toda a Pérsia e suas satrapias caíram sob o domínio de Alexandre e os exércitos macedônicos. Então, também os persas aí, né, todas as províncias, né, as satrapias, que eram assim chamadas as regiões divididas por eles, vai cair também sobre o domínio de Alexandre o Grande e todo o exército macedônico. Então, a religião persa. Os persas dominaram muitos povos e também sofreram influência de muitas culturas. Contudo, sua religião é bastante original por ser a primeira a apresentar a dicotomia entre o bem e o mal. No início, adoravam vários deuses ligados à natureza, como o sol, a lua e a terra, como a maioria das antigas civilizações. Porém, essa crença foi substituída por uma religião conhecida como masdeísmo ou zoroastrismo, pois foi Zoroastro, também chamado de Zaratustra, que compilou e propagou seus ensinamentos. No seu livro sagrado Zendia-Avesta, o zoroastrismo defende a ideia de que existe um Deus do bem, Ahura Mazda ou Hormuz Mazda,
e seu deus do mal, Arimã, que até então em constante combate na natureza e entre outros seres humanos. Sustenta também que haverá um juízo final e que os bons passarão a eternidade em um paraíso. Então, na religião persa começa-se, né, aí com a adoração a vários deuses, como a gente vai ver em outras civilizações, também, né, em outros povos, e aí essa crença ela vai ser substituída pelo masdeísmo ou o zoroastrismo, né? O zoroastrismo é vindo aí de Zoroastro, né, que pode ser Zaratustra, né? Em religião a gente estuda isso. Então é uma religião que define aí a questão dos ensinamentos na questão do bem e do mal, né? Existe o Deus do bem e existe aí o Deus do mal e há uma guerra entre esses dois que interfere na natureza e interfere também na vida humana. E acredita-se que haverá um juízo final. Então, a religião que existe, né, e aí perdura até os dias de hoje em algumas regiões do mundo. Então, na próxima, fica aqui, né, esta nossa aula. Então, espero que vocês tenham compreendido, entendido. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, mandar aí no grupo que eu irei responder, certo? Boas atividades. Essas atividades a gente vai deixar para realizar na próxima aula, na semana que vem, pois vocês farão aí essa atividade avaliativa que está na plataforma Plural. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.